13 até o versículo de número 18. Vamos fazer a leitura como é o nosso costume, em nome de Jesus. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E disse-lhes ele: E vós quem dizeis que eu sou? E Jesus respondendo, disse-lhes: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi a carne nem o sangue que tu revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Amém. Nós vamos orar ao Senhor. Quantos irmãos que carecem de oração nesta noite? Vamos orar um pelos outros. Apresente a vida do nosso pastor presidente, pastor Alcides Fávaro, que esses dias na nossa convenção não estava bem. Eu tomei conhecimento que hoje ele estava dando já expediente na nossa sede, viu? Está ainda convalescente, está se tratando, mas já está trabalhando. Vamos continuar orando pela vida do servo de Deus, sua esposa, irmã Lívia, seu filho Evandro, toda a sua família. Nós vamos orar em favor de todos os nossos irmãos. Irmão Marcelo também pede oração, porque vai fazer uma cirurgia amanhã, vamos orar por ele. Eu quero pedir ao pastor Domingos, vem aqui, meu amigo. O pastor Domingos vai estar orando por todos esses pedidos de oração. Está também apresentando o evangelista irmão Luciano, que hoje estará nos ensinando a palavra do Senhor. Cumprimento a todos com a paz do Senhor, meus irmãos. Oramos, meus irmãos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Te damos graças, Senhor, por esse momento especial que aqui estamos em Tua casa. Para aprender de Ti, Senhor. Que o Senhor tenha a nos ensinar. Aguça nossos ouvidos para ouvir a Tua palavra e o Teu grande amor para conosco. Também, meu Senhor, esses pedidos que foram mencionados a Ti, o pastor da igreja, o pastor Alcides Fávaro. Senhor, toma nas Tuas mãos, Senhor, estendendo as Tuas mãos, curando, libertando de aquele mal, Pai. Abençoa também o pastor dessa igreja, Pai, e os demais pastores que aqui se encontram nesta noite, Senhor. E o pastor, Senhor, que vai fazer uso da Tua palavra. Abençoa a Tua igreja de uma forma especial e geral nesta noite, Pai. O abençoa a todos em nome de Jesus. Nós te agradecemos por tudo. Amém. Amém. Irmão Luciano ministrando a palavra. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor a todos, amém? Quero convidar os irmãos a ler um texto no Salmo de número 1, amém? Salmo 1. Nós vamos ler do verso 1 até o último verso deste salmo. Amém? Eu irei ler um, peço aos irmãos que leiam o outro. Amém? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos.
Amém, meus queridos? Por favor, tomem os vossos assentos, amém? Eu quero glorificar a Deus, primeiramente pela bondade e misericórdia dEle na minha vida. Louvar a Deus pela vida do pastor André também, que tem nos instruído, a igreja, os obreiros, e nesta gestão em que Deus está usando a vida dele, nós temos aqui desfrutados, irmãos, de um tempo muito precioso e de aprendizado da palavra. Meus queridos irmãos, nós participamos da EBOM e eu queria também, mais uma vez, agradecer aos irmãos que participaram dessa EBOM. Eu não sei os irmãos, mas para mim foi uma experiência muito forte. Esses dias o coração está cada vez mais ardendo, com vontade de aprender mais a palavra de Deus. Quanto mais a gente senta para ouvir e aprender, descobrimos que não sabemos nada. E aí nós precisamos ir à fonte em que nós mergulhamos e aprendemos da parte do Senhor. Meus queridos irmãos, nós hoje vamos trabalhar a partir da página 60, de número 60. E é a igreja diante das transformações culturais. Eu estou, irmãos, com o coração ardendo. Quando eu digo coração, eu estou me referindo às minhas emoções, às minhas faculdades, ardendo, porque eu sei que o Senhor está atuando, trabalhando em nosso meio, e que nessa noite, neste culto de ensino, Ele vai continuar também falando conosco, amém, meus queridos? Eu não sei os irmãos, mas já tem um tempo, eu acho que é todo mundo aqui, viu? Pelo menos, pelo que eu tenho visto, é todo mundo. Já tem uns 30 dias aí que a batalha está travada. Não está fácil para ninguém, né, meus irmãos? Eu não sei se os irmãos perceberam, mas é luta travada, é guerra, né? É uma atrás da outra. Mas, acima de tudo isso, o nome do Senhor tem sido glorificado, e dia após dia, nós estamos aqui sentados, glorificando a Deus. Significa que aquele que nos guarda não dorme, amém? Glória seja dada a Deus. Meus queridos irmãos, falando da Igreja de Cristo e as transformações culturais, nós estamos utilizando o Salmo de número 1, que é um salmo, embora parece ser conhecido, ou de fácil memorização, mas nós não podemos confundir a capacidade de memorizar um texto com a capacidade de entender. Eu estive em um trabalho em Campinas, certa feita, e o irmão tinha o Salmo de número 150 decorado. Ele tinha de cor, não só o Salmo de número 150, mas como todos os estados, como todas as cidades, como mais ou menos 150 municípios ele citava, e alguns outros trechos bíblicos ele tinha uma capacidade grande demais de entender, aliás, de decorar. Mas quando perguntou para ele o entendimento de um texto, ele falou, eu não sei explicar. Então, meus queridos, às vezes a pessoa se preocupa em decorar, e isso é muito bom. Queria eu poder decorar os textos bíblicos e guardar, mas lembre-se de uma coisa, melhor do que você decorar é você entender o que o texto está dizendo, entender o significado da palavra. Meus queridos, eu sei que é uma noite de ensino, e uma das coisas que eu peço aos irmãos é a atenção redobrada, e não permita que nenhuma ação, que nada interrompa você poder participar deste momento, porque enquanto falamos da palavra, meus irmãos, o mundo espiritual ele é real, ele não brinca, ele não para, e uma das coisas que Satanás quer
é cegar o entendimento dos homens, para que não lhe resplandeça a luz da palavra, a luz do evangelho. Mas em nome do Senhor Jesus Cristo, nessa noite, irmãos, a ação dele já caiu por terra, e nós vamos sair daqui, irmãos, edificados, e o nome do Senhor sendo glorificado. O desejo aqui é que os irmãos saiam daqui, irmãos, abençoados, como todas as terças Deus tem feito isso em nosso meio. Então, o Salmo de número 1 é um salmo de fácil para decorar, para memorizar, mas às vezes o pastor ministrou este salmo outro dia e ele disse assim: o tempo não me permite avançar mais. E realmente, todo o tempo que possamos ter para falar de um texto bíblico é pouco, porque o texto bíblico ele é inesgotável, é uma fonte. Há revelação de Deus na palavra, irmãos. Quanto mais você lê, mais vai saltando. É como um mar que você, quanto mais mergulha, mais fundo você chega, mais preciosidade você alcança. Por isso que não tem graça mergulhar e ficar em cima da margem. O bom mesmo é mergulhar na palavra de Deus. Mergulhar. Porque conforme você mergulha, você tem experiências com o dono da palavra, com o autor da palavra. Amém, meus queridos irmãos? O Salmo de número 1 começa dizendo: bem-aventurado. E a palavra bem-aventurado, seja no hebraico, seja no grego, significa feliz. Mas não é uma felicidade que provém da horizontal, de coisas aqui da terra. Não é uma felicidade que provém do dinheiro, uma felicidade que provém de casa, de carro, de influência, de poder. Não é uma felicidade que provém de qualquer coisa dessa terra, mas a felicidade, a bem-aventurança, é o mesmo termo usado no Sermão da Montanha, em que Cristo usou este termo. E a palavra bem-aventurado aqui significa ser feliz além da circunstância. Ou seja, não importa o que o mundo está fazendo, não importa o que o mundo está contra a sua fé, contra a igreja, contra a sua caminhada cristã, você é bem-aventurado, porque você não depende do mundo e da circunstância do mundo para ser feliz. Enquanto na horizontal vem o ataque, enquanto na horizontal vem muitas vezes adversidades, a alegria que sustenta o crente não é horizontal. A alegria que sustenta o crente é vertical, vem do alto. Amém? Então, esta é a explicação para um crente que mesmo passando lutas, mesmo passando adversidade, ele consegue cantar em meio à aflição. É porque a alegria dele não provém dessa terra, não provém deste mundo, a alegria dele provém do alto. Amém? Então o Salmo chama de bem-aventurado. Bem-aventurado. E aí ele diz que bem-aventurado é o varão, e a palavra varão aqui não está se referindo apenas ao sexo masculino, mas de modo geral está fazendo referência ao justo, ao que pratica justiça. No contexto, varão aqui é justo. E quando nós estamos falando de justo, nós estamos nos referindo não a alguém seja do sexo feminino ou do masculino, mas alguém que pratica a justiça, o justo. Portanto, é qualquer um que pratica a justiça. Este é um bem-aventurado. Se você guarda a palavra no seu coração, você é bem-aventurado. Se você crê que Jesus é o único, suficiente Salvador da tua vida, você é bem-aventurado. Se você vigia, se você pratica a justiça, zelando pela palavra, você é bem-aventurado. E aí, é bem-aventurado. E por que é bem-aventurado? Porque começa dizendo não. Não. Nós vivemos em uma época que todo mundo acha bonito dizer sim. Mas o justo aqui no texto, ele começa sendo bem-aventurado porque ele diz não. Não ao quê? Não. Ele não anda segundo o conselho dos ímpios.
se você pega esse texto de forma superficial, parece que, não dê ouvido a um ímpio não. Aí alguém já pensa, é lá no trabalho, aquele ímpio lá que fala assim, não. Mas quando você pega o texto e presta atenção na raiz das palavras, bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios. E a palavra conselho aqui remete a cosmovisão. Porque conselho aqui está falando de uma mentalidade, de uma ideia. Então é muito mais amplo do que uma opinião de uma pessoa. E aqui o texto diz, bem-aventurado é o que não anda segundo o conselho dos ímpios. Então, a palavra cosmovisão, o pastor Elias pregou na semana passada e nos ensinou, e a palavra cosmovisão vem de cosmo, que é de universo, de mundo, e visão, que é a capacidade de ver. Então, cosmovisão é a maneira como alguém enxerga o mundo, como alguém enxerga as coisas. Mas aí, essa pessoa enxerga o mundo dentro de uma lente. Qual lente? Se estiver dentro do islamismo, enxerga o mundo na lente do islamismo. Se alguém estiver no espiritismo, enxerga o mundo com a lente do espiritismo. Mas nós estamos falando que nós somos a igreja, então nós enxergamos o mundo. E quando eu digo mundo, é no geral, as coisas, a cultura, nós enxergamos não a partir da lente do próprio mundo, mas a partir da lente da palavra. Então eu enxergo, eu coloco uma lente, e a minha lente é a palavra. Então quando eu olho para o casamento, eu olho para o casamento me baseando na palavra. Hoje no setor onde eu trabalho, teve uma discussão sobre, eu não concordo que um jovem tenha que casar e tenha que ficar com a moça o tempo todo. Eu disse, infelizmente, se você não quer ser um justo e praticar a justiça e guardar e se casar e ter o casamento, o relacionamento para a eternidade, então não se envolva com a prática da justiça, continue onde você está, porque se você está aí e não concorda, se vir para cá, tem que andar de acordo com a palavra. Porque todo mundo vai ter uma opinião. Você vai chegar no trabalho, alguém vai dizer, na minha opinião, o que eu penso, o que eu acho. Mas quando nós estamos falando de igreja, não é o que eu penso, não é o que eu acho, é o que a palavra diz, é o que a palavra pensa, é o que a palavra determina. A minha ação não é o que eu penso, a minha ação é o que está escrito na palavra. Então, é bem-aventurado o que não anda segundo o conselho, segundo a mentalidade, segundo a cosmovisão. E a expressão andar é alguém que toma esta mentalidade e passa a trilhar esse novo caminho. E aí eu quero ler um texto e peço aos jovens ali que coloquem na tela. Aí este texto ele combina com Romanos 12:2. Porque Romanos 12:2 diz o quê? E não vos conformeis com este mundo. Aí a palavra mundo está falando de uma mentalidade ou de um sistema pecaminoso em que quer vir contra a nossa fé. Mas o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz, mas transformai-vos. E a palavra transformar é metamorfose. Esta expressão metamorfose é a mesma ideia de quando Cristo subiu no Monte da Transfiguração e ele se transfigurou diante dos discípulos. Aconteceu uma transformação da sua aparência. E aí esta mesma palavra aparece aí em Romanos 12:2, indicando que o crente, quando recebe a palavra, quando recebe Cristo, ele passa por uma transformação, por uma metamorfose, e ele já não é mais como o mundo queria que ele fosse. Agora ele é uma nova criatura em Cristo. Ele é o novo Adão, aleluia. O Adão lá caiu, aleluia, mas agora ele é uma nova criatura.
bendito é o nome do Senhor. É coisa boa, meus irmãos. A gente vai lendo a palavra, o coração vai ardendo, a gente vai se alegrando, porque a palavra de Deus é poderosa. Então, essa expressão, transformai-vos, é o ato de um crente que recebe a palavra. Ele recebe a palavra, a fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra de Deus. Ele recebe a palavra gera nele, através do Espírito Santo, um ato, uma transformação. No processo da salvação, ele tem que crer, ele se converte. Depois que ele se converte, ele passa por um período de regeneração. Enquanto ele está passando pelo período de regeneração, ele também é justificado, aleluia, porque não ando mais segundo a carne, mas segundo, aleluia, o Espírito de Deus, e automaticamente é santificado, e ao ser santificado, vive uma vida diferente dos padrões que o mundo estabelece. Então, Romanos capítulo 12, versículo 2 e o Salmo de número 1, parece que é o mesmo texto, parece que é a mesma mentalidade, porque lá diz não e aqui também diz não, aleluia. Lá o justo tem um comportamento, aqui também Paulo está escrevendo, é a mesma ideia. Por quê? Porque o Deus que inspirou o salmista também foi o Deus que inspirou o apóstolo a escrever. Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. O cristão tem a mente transformada, e aí, com essa mente transformada, ele consegue experimentar qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Alguém pergunta, qual é a vontade de Deus para a minha vida? Então comece a dizer não ao sistema. E aí nossa lição trabalha a ideia de a igreja de Cristo diante da transformação cultural, ou transformações culturais. Meus queridos irmãos, aos pais que têm filhos na universidade, não dá para privar o seu filho de estudar, mas dá para você conduzir ele na capacidade de raciocinar e de questionar o que ele ouve. Qualquer adulto aqui que tem a mente formada, chegar numa universidade, eu estudo numa universidade pública, eu tenho aula lá que as aulas são com viés políticos, viés partidários, ideologias, mas eu já tenho a minha mente em Cristo, eu sei em quem eu creio, então isso não me incomoda. Mas chega um jovem novo com a mente fresca dentro dessas universidades, essas universidades estão praticamente, a ideologia marxista está lá impregnada. Karl Marx, o pai do comunismo, tá cada dia mais forte. Aí chegam os jovens cristãos, escuta cada baboseira, e nessas ideologias já vem o evolucionismo, vem o relativismo, vem um monte de coisa para influenciar. E aí, meus queridos irmãos, quando você vai olhar na sociedade, parece que a igreja está sofrendo. Por quê? Porque isso é ensinado lá, influencia lá, e muitas vezes parece que alguns, por não entender também, não pesquisa, não quer saber o que funciona, o que está por trás, e sai ouvindo o que estão falando, liga a TV, escuta o que estão falando. Meus queridos irmãos, o cristão, ele é inteligente, ele tem capacidade de raciocinar, ele escuta e ele tem que questionar o que ele está ouvindo, e olhar, e medir, e pesar, e equilibrar na balança da palavra de Deus, e ver se é bom para ele ou se não é. Não é sair ouvindo tudo que ensina, tudo que fala, e sair dizendo. Aliás, se você olhar, estão negando que os céus e a terra foram criados, negando o criacionismo. O evolucionismo é uma teoria, mas tem tomado o lugar de uma verdade. Teoria não é a verdade. Teoria é teoria. O ensino marxista tem gerado ateus. Nunca se ouve tanto ateus em nossa geração como nesta. A começar pelos próprios jovens nas universidades, que são guiados, ensinados, doutrinados a negar a fé. Com isso, a
sociedade vai mudando, vai mudando, vai mudando, vai mudando. E a igreja está inserida nessa sociedade. E aí muitas vezes esses movimentos vêm tentando impactar e mudar o pensamento da igreja. E quando eu falo igreja, eu não estou me atendo à igreja organização, mas à igreja organismo vivo. Porque organização eu me refiro a uma placa, mas a igreja organismo vivo, eu me refiro à igreja invisível, à igreja de Cristo, que Cristo é o cabeça e nós somos o corpo. Mas o fato de sermos cidadãos na terra, nós precisamos muitas vezes conviver, viver, mas lembrando que temos a mentalidade de Cristo. Mas essas influências vêm tentando não só destruir ou doutrinar a juventude, como também combater a ideia de família. Por exemplo, o Karl Marx, ele falava que, uma das coisas que ele diz é o seguinte, que a religião foi criada pelo homem ou pelas classes dominantes. Então ele entende, ele acha que nós temos uma fé porque nós criamos isso, ou alguém cria, para dominar as massas. O conceito de família para ele é um conceito em que uma família cresce, constrói e tem posses. Para ele, o Estado tem que cuidar das posses. Aí, esses pensamentos são abraçados por outras classes. E já percebeu que quando é para combater a justiça, os inimigos se unem? O comunismo e o homossexualismo não se combinam. Mas já que é para combater a obra de Deus, o pensamento cristão, eles estão juntos. Países comunistas não aceitam muitas vezes alguém que professa ser homossexual ou alguém que manifesta a fé. Mas ele se junta para vir contra a fé em Cristo Jesus. Mas nós lemos aqui nessa noite, e eu tomo esta palavra para a minha vida, e eu sei que nós nessa noite estamos nessa palavra. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo Jesus. A igreja não está fundamentada em ideologia, a igreja não está fundamentada em mentalidade humana, a igreja não está fundamentada em cima de relativismo, de uma verdade mentirosa. A igreja está fundamentada naquele que é a verdade, no Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas algumas igrejas não estão suportando. Algumas igrejas estão ruindo. Dá uma analisada, não só aqui no Brasil, mas olha para fora, Europa, Estados Unidos. Por exemplo, a igreja presbiteriana do Brasil não é da mesma convenção ou se desassociou da igreja americana, presbiteriana americana. Por quê? Porque a presbiteriana americana aderiu à teologia liberal, aderiu ao casamento, aderiu a tantas coisas, nega a Bíblia. Porque quando eu digo que a palavra de Deus, que essa aqui não é a palavra de Deus, mas contém a palavra de Deus, eu estou aderindo à teologia liberal, e aí eu posso, já que eu digo que aqui contém a palavra de Deus, eu posso negar e crer no que eu quero, mas aqui, meus irmãos, é a palavra de Deus. Aqui é a palavra de Deus, a palavra inerrante, a palavra verdadeira. O pastor Kelvin ensinou aqui, fuja de quem anda dizendo para atualizar a palavra. Quem tem que atualizar é esse povo, de acordo com a verdade, porque essa palavra, como diz Billy Graham, ela é mais atual do que o jornal de amanhã. Mas olha para essas igrejas, aleluia, olha para essas igrejas, abraçou o secularismo, abraçou o pós-modernismo, o pragmatismo religioso. Algumas igrejas parecem mais hipermercados da fé.
Porque você paga para ter o que você quer. Quer milagre? Aqui tem milagre para você. Quer receber bênção? Aqui tem. São as novas indulgências com a nova roupagem nos dias de hoje. Mas a igreja verdadeira não precisa ficar mendigando isso aí, porque a igreja verdadeira sabe quem é o dono dela. Aleluia! Então, nós dizemos não a esses conselhos, a essas mentalidades. Aleluias! Nós dizemos não, por quê? Porque nós sabemos em quem nós cremos. E o texto continua dizendo que não se detém no caminho dos pecadores. Ora, meus irmãos, é uma consequência. Se você segue a visão que a cultura mundana está te oferecendo, te resta você andar no caminho de pecadores, porque você vai na contramão do que a palavra está te ensinando, e por consequência você vai terminar na roda dos escarnecedores. E a expressão aqui, ímpio, é o que comete impiedade, e não se refere apenas ao incrédulo. Por exemplo, alguém que pratica uma fé não verdadeira, que se apostata da fé, ele é muito pior do que alguém que não conhece a fé. Ele comete impiedade, mas ele termina na roda dos escarnecedores. E a roda dos escarnecedores aqui não é a festa que o irmão tem lá na família que não são crentes. Alguém diz, eu não vou chegar na roda dos escarnecedores porque ninguém lá é crente. Aqui é muito mais sério do que isso. Aqui é alguém que muitas vezes é até bom, justo, mas nega a fé em Deus. Roda de escarnecedores pode ser dentro de uma igreja que nega a inerrância da palavra e prega uma mensagem que não é verdade, prega outra mensagem. E Paulo diz, se alguém vier vos anunciar um outro evangelho, além do que eu estou escrevendo e ensinando, considere isso anátema, maldito, porque somente essa palavra nós recebemos como verdade. Mas o interessante é que essas culturas, irmãos, influenciam, mas o crente vai dizendo não, 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 e não, e não. Não ao pós-modernismo, não ao evolucionismo, não ao ateísmo, não às ideologias, não, e vai dizendo não, e não. E quanto mais ele vai dizendo não, mais graça de Deus vem para a vida dele andar nessa terra. Aleluias. Eu vou dizer algo para você, não queira se adequar a esse mundo para ser querido, porque você é de Cristo. E se você é de Cristo, você tem que se parecer com Cristo. É o cheiro de Cristo, é a aparência de Cristo. Aleluias. Se você for perseguido por causa disso, alegre-se, porque no passado os cristãos se alegravam. Porque se o mestre sofreu por amor, aleluia, a nós é um privilégio também sofrer por amor ao evangelho. Tem gente dizendo, eu sou a menina dos olhos de Deus. Para com esse evangelho, como diz o pastor Pingo, evangelho furreca. Eu sou ungido, ninguém me toca. Para com isso, você é a igreja de Cristo, a noiva do Cordeiro. A tua morada não é aqui. Espera as mansões celestiais a igreja. Aqui nós vamos ser perseguidos. Mas como o crente consegue vencer tudo isso, meus irmãos? Como o crente consegue vencer essas ideologias? Fazendo uma coisa. O quê? Está aqui no Salmo. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor. E prazer aqui é alguém que se deleita na lei do Senhor. E na sua lei medita de dia e de noite. E quando a gente lê de forma superficial, parece que é alguém que está assim, lendo dia e noite. Mas aqui, quando você vai para o original desse texto, é alguém que ouve
E o meditar também é alguém que fica falando baixinho aquilo que ouviu, e vai falando, e vai falando. E a ideia de meditar aqui é a mesma ideia do animal que come o pasto durante o dia, como o boi, por exemplo. Ele come o pasto, mas quando chega a noite ele dorme, e aí ele começa a revirar aquele alimento dentro dele, ele começa a ruminar. Então a palavra meditar aqui é alguém que rumina. E aqui o texto está dizendo que, como nós somos bem-aventurados, é dizendo não e tendo prazer na lei do Senhor, e nessa lei, ruminando ela dia e noite, ou seja, deixando ela revirar o nosso sistema, revirar os nossos sentimentos, revirar o nosso intelecto, envolver a sua vida por completo pela palavra. Aleluia. Ruminar. Quando o boi ele rumina o alimento, ele extrai os alimentos, ele extrai as vitaminas, ele extrai tudo que ele precisa, os nutrientes, para poder, aleluia, ficar firme, forte. Mas o cristão, quando rumina a palavra, ele recebe vida. Aleluia. E aí, por isso ele é bem-aventurado, porque ele rumina a palavra. Está lá no dia a dia, uma prova terrível no trabalho, mas a palavra está revirando dentro dele. Aleluia, bendito. Os noticiários, a política, está todo mundo dizendo, vai acabar, o que será, o que será, o que será? E o crente, eu sei em quem eu tenho crido, eu sei em quem eu sirvo, eu sei em quem eu coloco a minha fé. Bendito é o nome de Jesus. Rumine a palavra, ela vai gerar vida. Porque a palavra de Deus é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir pensamentos e intenção do coração. Quando você rumina a palavra cura. Quando você rumina a palavra renova. Quando você rumina a palavra fortalece. Quando você rumina a palavra te dá vida. Quando você rumina a palavra te dá cura. Quando você rumina a palavra te dá alegria. Quando você rumina a palavra te reaviva. Quando você rumina a palavra te dá entendimento. Quando você rumina a palavra te dá sabedoria. Quando você rumina a palavra, ele abre a tua mente. Quando você rumina a palavra, ele te deixa mais inteligente. Quando você rumina a palavra, você fica um crente sábio, um crente vigilante. Suri alabai, teramai, terabashuri alabadaga suri alabai, teramai. Você sabe por que algumas igrejas têm caído? Porque elas querem se adaptar às culturas deste mundo. Mas eu vou dizer uma coisa para os irmãos, fuja dessas adaptações. Fuja desse negócio de mudar o cenário, pintar a parede, mudar as coisas, trazer inovações. Fuja desse negócio. Nosso negócio não é com essa cultura, nosso negócio é com a palavra. Todas as vezes que alguém traz os elementos culturais deste mundo para dentro da igreja, dá ruim, meus irmãos. Sabe qual foi o problema? Coloca aí Êxodo 32, 3, por favor. Sabe qual foi o problema do povo no Egito? É que o povo no Egito, eles saíram de lá do Egito, trouxeram o ouro, trouxeram tudo, e quando estava no deserto, Moisés subiu ao monte para orar, para buscar a direção de Deus na palavra, e aí o povo começou a pressionar Arão. Moisés está demorando, faz alguma coisa. E aí Arão, cedendo à pressão, porque líder que cede à pressão para adaptar a igreja para agradar o povo, tem problema, porque o líder verdadeiro anda na palavra. Ainda bem que Arão mudou a sua conduta, e Deus teve misericórdia dele. Mas aqui cedeu à pressão,
Ele pegou o ouro, pegou tudo, e o que ele tinha? No versículo 4 está escrito: e ele os tomou das suas mãos e formou o ouro com um buril. Aí eu pergunto, onde ele achou esse instrumento de moldar escultura no deserto que não tinha? Ele trouxe do Egito. Tem crente obreiro, irmão, está com o buril guardado. Na primeira oportunidade ele saca e vai fazer o modelinho dele, o jeitinho dele para agradar o povo. Que o sangue de Jesus nos livre, irmãos. Nós vamos ficar na palavra. Aqui não tem modelo do mundo. Esse buril vai para o inferno. Aleluia. Aqui é lugar, o modelo da igreja é Cristo. Derabai. Sacar o buril é um instrumento que você molda para talhar. E ele pegou o buril e fez um bezerro de ouro. Olha, trouxe a riqueza do Egito e trouxe o modelo da cultura do Egito e construiu a religião do Egito para conquistar o povo. Quando Moisés desceu com a palavra, Moisés se revoltou e quebrou as tábuas. Mas Deus foi tão bom que ainda deu uma outra chance. Meus queridos irmãos, corra de quem quer adaptar a igreja a essa cultura. A nossa cultura é celestial. Amém? É celestial. Nosso negócio é com a palavra de Deus. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o... Não queira. Ah, mas está dando certo, está dando certo. Está dando certo. Mas é pelo meio certo? Está dando certo, mas é pela forma correta? Porque nem tudo que dá certo significa que está pelos meios certos. Davi quis levar a arca, e levou a arca até um certo ponto, e deu certo. Mas foi pelo meio errado. Levou a arca num carro de boi. O carro de boi era novo, cultura nova, coisa nova dos filisteus, mas não era a cultura de Deus, não era a cultura da palavra. E todas as vezes que a gente traz a cultura para dentro da igreja e tenta mudar o sistema da igreja, que é celestial, e pela palavra, eu gero morte no nosso meio. Que neste período que nós estamos estudando a palavra, que nós venhamos a ter vida pela palavra e não aceitar nenhuma adaptação para poder se adaptar a este mundo, até porque a nossa estadia, a promessa que nos aguarda não é estar aqui, mas é estar lá. Aleluias. O carro de boi era novo, mas gerou morte. Pode trazer a novidade que o mundo está oferecendo? Pode trazer. Mas também vira a morte. Porque não dá, irmãos, para ter equilíbrio entre a justiça e a injustiça, entre o santo e o profano. Bendito é o nome de Jesus. Que o Espírito Santo tome a mente dos crentes aqui, os crentes amem a palavra de Deus. Que a boca seja boca para abençoar e para falar a palavra de Deus. Crente bom é crente que lê Bíblia. Crente bom é crente que medita na palavra. Se ficar com conversinha, para mim, irmãos, é qualquer crente. Mas crente que anda na palavra é diferente. O olhar é diferente, a palavra é diferente, o pensamento é diferente, o andar é diferente, o comportamento é diferente, a educação é diferente. Porque a palavra não faz crentes ruins, mas crente bom. Quanto mais a pessoa se parece com Cristo, mais ela fica com a aparência de Cristo. É tão bom chegar perto de um crente que se parece com Cristo, que você tem prazer de estar perto dele, perto dela. Mas, irmão, pega um tribuloso, uma tribulosa para você ver, que não gosta de palavra, que não gosta de escola dominical. Já vem esse pastor com esses ensinos aí, e não sei o quê. Fica do lado meia hora que você vai ver, é capaz de você perder a fé. Brincadeira, meus irmãos. Mas procure pessoas que amem a palavra. Tenha amigos que amem a palavra.
Se quanto mais ele fala da palavra, melhor ainda. Porque aí, irmãos, os discípulos ouviam a palavra no caminho e o coração queimava. Bendito é o nome de Jesus. E é dizendo não que nós vamos vencer. Pois é como a árvore. E tem 5 coisas dessa árvore. Primeiro, quem plantou a árvore foi o agricultor. Quem é o agricultor? O Senhor. E ele escolheu o lugar que iria plantar. E ele não plantou em terra seca. Plantou, está escrito. Plantou onde? Junto ao ribeiro. Rumina a palavra e Deus te planta no lugar bom. Amém? Bendito é o nome de Jesus. 5 coisas. Se você pode, não tenho esse costume, mas se você pode, repete comigo. O justo que medita na palavra, ele é permanente, porque quem planta ele é o Senhor. O justo que medita na palavra, ele tem uma posição junto ao ribeiro, porque é pela palavra. O justo que medita na palavra, ele tem produtividade espiritual, porque está na palavra. O justo que medita na palavra, ele é perpétuo, porque está escrito aqui que ele dá fruto em todo o tempo. Qualquer árvore dá fruto na estação, mas esse aqui frutifica e não cai as folhas. Toda árvore cai folha, mas o justo que floresce não cai, floresce. Porque quem, aleluia, dá perpetuidade para ele é o Senhor. E a prosperidade do justo é por meditar na palavra. Ele é próspero, e não é a prosperidade que o mundo dá, é a prosperidade que o céu dá a ele. Bendito é o nome de Jesus. E aí, meus queridos irmãos, o ímpio não é assim. O ímpio é como a moinha. Está escrito aqui que o vento espalha. Enquanto o justo está plantado e firme, o ímpio está sendo guiado. Enquanto o justo está firme, sustentado, o ímpio não pode subsistir. E nem os pecadores na congregação do justo. Porque o Senhor conhece o caminho do ímpio e conhece também o caminho do justo. Só que a diferença é que o justo ele planta e cuida, mas o ímpio haverá juízo para ele. E eu quero terminar com uma leitura que está na 2ª carta de Timóteo, capítulo 2. E o versículo 1 a seguir. E eu termino com essa leitura, e é a segunda parte, que é vencer os tempos de aflições, sendo essas 3 coisas. E como você é esses 3 comportamentos? Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. A graça para você que rumina a palavra. Amém, igreja? E o que de mim, entre muitas testemunhas ouvistes, confia a homens fiéis, que sejam idôneos, para que também ensinarem aos outros. Sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Cristo. Como soldado, você tem graça pela palavra para poder lutar pela sua fé. Amém? Ninguém que milita se embaraça com os negócios dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado, senão militar legitimamente. Aqui, ser coroado era a função que o atleta recebia. Como soldado, você combate e defende a sua fé. Como atleta, você persiste pela fé, até ser coroado.
não por uma coroa terrena, mas pela celestial. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a desfrutar da sua colheita. O lavrador é aquele que planta, mas ele também colhe. Seja um soldado, seja um atleta e seja um lavrador. O Senhor vai te dar graça pela palavra. Quantos recebem essa palavra nessa noite? Diga amém. Deus os abençoe, meus irmãos. Obrigado, pastor André. Glória a Deus. Deus abençoe a vida do Luciano. Nós ficaríamos aí mais tempo te ouvindo, meu amigo. Porque boa é essa palavra. Mas em respeito aos irmãos e o tempo que a gente estimou, nós combinamos de terminarmos no horário, de forma que nós possamos, nas próximas terças-feiras, também ter a frequência que nós estamos tendo. O Luciano, ele pontuou algumas coisas aqui que eu julgo importante. Tudo que ele disse aqui é muito importante, mas algo me chamou a atenção. É com relação a nós sabermos a palavra e colocarmos ela na nossa praticidade de vida. Eu não sei se o irmão conhece, eu conheço muitos que conhecem a palavra sim, com maestria, dominam as línguas originais, Luciano, mas ele não é crente, porque ele tem ortodoxia, que é o conhecimento da palavra, mas ele não tem ortopraxia, que é a prática da palavra. Ele não tem. Então, o que nós precisamos ter é o conhecimento, como o irmão Luciano disse, e também colocar na nossa praticidade de vida. Que Deus possa nos guardar, nos proteger. Meus irmãos, vamos ficar de pé, vamos para casa. Lembrando aos irmãos que no próximo sábado nós temos a ceia do Senhor. Quero convidar ou convocar os irmãos a estarem com a gente, participando da ceia, tá? A ceia é um dos encontros mais importantes da igreja. E assim, o irmão conhece, eu também conheço, pessoas que passam 2, 3, 4, 6, alguns passam 1 ano, ele se autodisciplina e quando ele acha que ele está bom, ele vem para a igreja. Aí chega com cara de funcionário atrasado na empresa. Você conhece essa? Lá no serviço do senhor. Funcionário chega com cara de funcionário atrasado, chega assim, ó, para o chefe não falar nada para ele. Mas eu não sou chefe de ninguém. Eu sou, por enquanto, só pastor. Mas nós temos que ter essa reflexão na nossa alma. Não faltar na ceia do Senhor, viu? É um compromisso que o senhor e a senhora precisam ter. Mas a Bíblia não diz que eu tenho que tomar ceia toda vez. Diz que toda vez que eu encontrar, que eu me lembrar dele, eu me lembro dele todo dia. Se é gente lá de fora, viu? Viu, Luciano? Tem gente por aí que não submeteu a ninguém. Ele abre uma porta para ele. Aí vem para cá. Quem não gosta de submeter a pastor, vem para cá também, eu também não me submeto. Aí enche. Só que todo rebelde passa pelo caminho da rebeldia também. Vamos pular essa parte, né? Convidar os irmãos a virem para a ceia. Com muito respeito e carinho. Deus vai falar poderosamente conosco. No último sábado, nós tivemos a nossa convenção. E eu fico muito feliz quando eu faço isso aqui. Porque os obreiros que são recebidos no ministério no Ipiranga, os obreiros que são recebidos aqui no setor em São Miguel, são obreiros que são fiéis, obedientes ao pastor, obedientes aos usos e costumes do ministério, e eles serão fiéis. E por conta disso eu quero convidar o irmão Marcelo. Vem cá, irmão Marcelo, vem aqui. A esposa está aí? Não veio, né? Irmão Marcelo está servindo com a gente. Quanto tempo já, Marcelo? 6 anos e meio, irmão Marcelo está com a gente. E por conta de alguns percalços, o irmão não havia sido recebido oficialmente como evangelista, mas ele foi recebido na última convenção. Os irmãos estão felizes com isso? Diga amém. Está aqui, meu amigo, a sua credencial. O senhor já era digno de estar entre nós, mas agora o irmão foi recebido entre nós como evangelista. Que Deus te proteja, Deus te guarde e te use poderosamente. Senta lá. Amém, meu amigo. Conte conosco, viu? Meus irmãos, nós vamos para casa. Minha palavra de gratidão a cada um dos irmãos. Continue orando ao meu favor. Nós estamos aí já ajustando. Se Deus permitir, se Ele deixar, agora no final de semana eu estou mudando para minha casa, viu? Minha casa, assim que a gente alugou. Eu vou morar um pouquinho mais distante aqui da igreja, vou morar na Vila Jacuí, mas continuarei aqui servindo com os irmãos. Irmãos, me ajudem em oração.
e a gente vai levar algumas coisas estão aqui na igreja, os irmãos gentilmente, os obreiros aqui trouxeram, está aqui na igreja, algumas coisas que sobraram estão aqui na igreja, e o pouquinho está lá na casa ainda. Nós vamos fazer a coleta disso e vamos levar para a nova residência. Os irmãos me ajudem em oração, viu? Ore pelas minhas filhas, a Duda, a Isabelle. Eu posso falar claramente aqui, as meninas passaram por psicólogo, e o psicólogo disse que ela não tem trauma nenhum, não ficou impacto nenhum nela, viu? Tudo isso é a mão do Eterno, a mão do Eterno. Eu dei um testemunho aqui, me permita falar, que meu coração está ardendo, e eu fui, essa semana, garimpar, para ver se eu achava algum documento meu, e eu peguei uma luva de elétrica, porque eu fiquei preocupado de ter alguma parte elétrica, eu falei até para o Luciano, e comecei a cavar lá. E o lugar que tinha um guarda-roupa, tinha uma caixa de papelão que eu guardava alguns objetos, a caixa queimou inteira. E eu vi 3 pedaços de madeira, e eu virei a madeira e coloquei a madeira. Lá tinha um quadro que alguém aqui me deu em algum aniversário meu. E quando eu vi o versículo, eu sentei, nem procurei cadeira, eu sentei onde deu. Estava escrito assim: aquele que te guarda não dorme. Não é por acaso. Isso aí foi um sinal que Jesus deu para mim, para minha casa, viu? Então fica tranquilo, tá? Pode ter olhar torto, cara torta, a gente torcendo. Não esqueça, aquele que te guarda não dorme e não tosqueneja. Muito obrigado, irmãos. Os irmãos que têm orado por mim, pela minha casa, viu? Muito obrigado, irmãos, que têm me ajudado aqui. Se eu ficasse o ano todo para agradecer, eu não agradeceria. Vamos para casa? Deus abençoe os irmãos. Terça-feira que vem, a próxima, nós continuaremos aprendendo da palavra do Senhor. Irmão Gessé, presbítero Gessé, que é o pastor ali em Camargo Novo, estará nos despedindo em oração. Pai do Senhor, meus irmãos, falando da Santa Ceia, né, só pontuando, tem um pastor muito conhecido de um ministério bem grande, né? Ele diz que um crente salvo, meu irmão, não perde a Santa Ceia do Senhor. Oremos ao Senhor. Soberano Deus e eterno Pai, louvamos o Teu nome nessa noite por essa oportunidade, Jesus. Ó Deus, te agradecemos pelo Teu servo que pregou a Tua palavra, nos ensinou, Senhor querido, sobre a veracidade, a importância das Tuas Escrituras, da Tua palavra, Senhor. Ó Deus, nos ajuda, Jesus, a cada dia a meditar na Tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho, seja com Teu povo, seja com a Tua igreja. Jesus querido, toma o Teu servo em Tuas mãos, continua abençoando, guardando a sua casa, a sua família, Senhor. Eu creio que o Senhor é poderoso para restituir tudo aquilo que foi destruído pelas chamas, Senhor, e glorificar o Seu nome na vida do Teu servo. Ó Deus, o Senhor nos trouxe em paz, leva-nos em paz para os nossos lares, seja com cada família aqui representada nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Quero convidar, pastor Zezé, vem impetrar a bênção apostólica, e minha palavra de gratidão, viu, Luciano, por essa palavra, que Deus continue te usando, meu amigo. Jesus falou comigo, viu? Deus abençoe. Pastor Zezé. Pastor, meus irmãos, pastor, me permita 20 segundos, amém? Meus irmãos, eu quero contar um testemunho rapidinho, 15 segundinhos. Eu estava vindo da convenção no sábado, e na volta para minha casa, tive uma notícia que a minha netinha tinha caído da mesa, irmãos. A netinha de 4 meses, né? Ela está no bebê conforto, a minha filha virou as costas, ela caiu, nem escutou o barulho. E quando ela virou para trás, que ela viu a minha netinha no chão, de buço, nem chorar, chorou, viu, irmãos? Nem chorar, ela chorou. E eu creio que foi a mão de Deus, viu, irmãos? A mesa tem mais ou menos 1,20 m de altura. E uma bebê de 4 meses, né? Ela caiu de uma altura de 1,20 m de altura, com os ossos todo molinho, crânio, né? E quando ela pegou, não tinha nenhum hematoma, viu, irmão? Levou para o hospital, né? Fez tomografia, não deu nada, para a glória de Deus, viu, irmãos? Faz mão de Deus, amém, irmãos?
Então vale a pena orar pela nossa família, viu, irmãos? A primeira coisa que eu faço quando eu dobro meu joelho é orar pela minha família, tá certo? Para Deus proteger, guardar e orar também pelos meus irmãos. Receba as bênçãos, meus irmãos. Que a graça do nosso Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a doce consolação do Espírito Santo seja com essa amada igreja, não só hoje, mas que seja para todo sempre. E o povo de Deus que recebe diz amém.